Olá, meus queridos irmãos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, desde Foz do Iguaçu, falando para todos através desse canal da internet, pelo Pão de Cada Dia. Espero encontrar todos com saúde, todos muito bem. Também estou retornando agora recém de uma viagem missionária para o Rio Grande do Sul. Saudade, um abraço a todos lá, maravilhoso, um momento ímpar, singular, que vivi com esses irmãos do Rio Grande. Que Deus os abençoe, meus queridos. Eu recebo alguns vídeos e as pessoas pedem, às vezes, para explicar, pedem uma opinião. E agora, recém, me mandaram um vídeo onde pessoas estão bebendo diante de um altar e eles perguntaram: o que será que é isso? Será que é algum fake? Bem provável não seja. Acontece que é muito comum na Europa, existem muitos templos católicos e que estão sendo desocupados. Os motivos são diversos e não vale a pena aqui comentar. Mas o fato é que algumas igrejas, alguns templos católicos estão sendo alugados, estão sendo ocupados inclusive por pessoas que montam bares, por pessoas que montam danceterias, clubes, e que alternam com alguns cultos aonde existem, e quando não ainda, eles deixam vazios ou acabam alugando para esse tipo de finalidade de coisa, muito diferente do propósito original. Inclusive algumas igrejas evangélicas, sabe-se que permutam com a igreja católica cultos em função de que os imóveis estão vazios, e alguns, para não se depredarem, eles acabam então fazendo esse tipo de coisa. Então, no fundo, está lá, até aparece nesse vídeo, um altar típico da igreja católica, nesse estilo, e o pessoal à frente com bartender e barman e tudo, trabalhando vários tipos de bebidas alcoólicas, som e tudo quanto é coisa. Bom, meus queridos irmãos, isso é a realidade hoje. Isso é a nossa condição de vida que a humanidade nesse tempo está vivendo. E não adianta querer nem potencializar, nem fazer sensacionalismo disso, e tampouco também tentar defender. É o que é. Somos o que somos nesse tempo. Estamos vivendo com essa mentalidade, a grande maioria. É o caso do Brasil, que está, ora pensa que está se acordando, ora não, mas que não raro acaba revelando assim um comportamento muito aquém do que nós pensávamos que o povo de modo geral tivesse. No tocante à moral, no tocante a valores, no tocante a uma determinação de uma vida melhor, pensávamos que todo mundo queria e fazia por isso. Mas as opiniões são tão diversas e por vezes pensamos até que as pessoas não querem isso, não querem o bem. Porque lógico que quando você quer alguma coisa boa, você contribui e trabalha para isso. Quando não, e você deixa ao léu ou você faz o contrário, há de se entender que não é esse o propósito. Então hoje temos sim uma família diversificada, uma família, a humanidade, que não é de todo elogiável. Os nossos passos nesses tempos não são, não vejo assim muita melhora dos nossos antepassados. Moralmente estamos numa crise terrível, isso é mundial. Temos costumes obscuros, costumes, formas de viver muito estranhas, que contradizem às vezes a vida, o bom senso e tudo mais. Mas pessoas acabam aderindo a isso. Mas essa é a realidade, talvez não de um povo, mas talvez até de uma parcela só desse povo. É a realidade de alguns, mas não é, graças a Deus, a realidade de muitos, o pensamento de muitos. Então, quando agora você vê, juntando a isso, o fato de que pessoas não frequentam igrejas e pessoas condenam a igreja, pessoas criticam a igreja, pessoas assim com um ar de conhecimento, com um ar de moralista, acabam criticando os passos da igreja, acabam criticando a igreja em si, dizem não ir à igreja porque ali não está Deus, a igreja é uma instituição de homem e tudo mais, blá, 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 blá. Tá.
Então melhor é ir para o bar, melhor é ir para o lupanar, melhor é ir para a rua, melhor é ficar desocupado, melhor é ficar entregue aos seus pensamentos. Eu penso que cada qual deve tomar o caminho que acha por si. O Senhor Jesus, quando esteve à terra, ele trouxe uma proposta, não obrigou ninguém a segui-la. Não serei eu, um homem, obrigado, com essa obrigação de obrigar as pessoas, melhor dizendo, a seguir o Evangelho. O Evangelho é apresentado e já se foi feito muito através do sofrimento de muitos, através do sangue derramado dos mártires, a começar por o Senhor Jesus e também durante toda a história. Muita luta, muita prova, muita demonstração da benignidade, da bondade, da misericórdia de Deus. Ora, se a pessoa não se acorda, se a pessoa não quer, não deseja, não há de se criticar. É o direito dela. Pessoas durante a história, muita gente escolheu o caminho diferente desse cristão. Muita gente preferiu ficar às sombras, às expensas. E fato é que todos daqui iremos e partiremos desta e daremos daí então conta de que uma verdade existia. Essa verdade que hoje não é respeitada sob a ótica de que a igreja faliu, de que a moral da igreja está abalada, que a igreja é uma enganação, que a igreja é isso, é aquilo, é aquilo. Então por que se chocar com pessoas bebendo diante do altar? Está lá aqueles que estão bebendo e fazendo festa diante do altar, eles estão simplesmente demonstrando um pensamento real, verdadeiro, um estilo de vida que muitos têm hoje. A Europa hoje está sobrando igrejas ou templos, e até grandes templos, pelo que se sabe, estão sendo abandonados, o mato está tomando, porque as pessoas estão agora apostatando da fé ou não estão tendo fé nesse tempo, através dos mecanismos que são oferecidos por esse tempo, e eles não estão sendo convencidos de que esse seja um caminho saudável, seguro para eles. Também a Igreja Evangélica na Europa hoje, eu não sei se posso, não estou tão informado, mas penso ser vergonhoso a presença da Igreja Evangélica dada aos tempos históricos de avivamentos, grandes avivamentos, evangelismo que dali partiu da Europa em grande parte. Então, hoje, no próprio berço da igreja, digamos, evangélica, onde tudo surgiu, os evangélicos são ridicularizados, são chacoteados, não são levados a sério. A Igreja Católica está perdendo cada dia mais espaço, credibilidade, um processo natural, inevitável que não existe quem vá segurar. Porque a humanidade está evoluindo no sentido de informação diversa. Agora, generalizou-se então por uma ou outra igreja, por um outro exemplo, de que não se deve crer talvez no Senhor. Ou então a crença hoje vem na espiritualidade e não na religião. A religião hoje é uma coisa abominável, é uma coisa retrógrada, é uma coisa ruim, péssima, doentia, tudo que se pode imaginar. Eu concordo que há uma evolução quanto ao fato de você entender que você precisa e deve desenvolver a tua proximidade, a tua relação com Deus. Mas isso não dispensa a igreja. Eu não sei em que ponto está escrito que a igreja deveria ou faria mal às pessoas. O fato de homens tomarem o comando nesse tempo da igreja, esses homens, a grande maioria, ou uma parcela deles, não serem confiáveis ou estarem então denigrindo a imagem, faz parte de um processo. A política hoje, em grande parte dos lugares, estão sendo comandados por homens terríveis, por pessoas abomináveis. Ainda no hotel onde eu me hospedei, eu ouvia um moço desse país, do Senegal, ele dizendo lá, eu estou assistindo aqui, eu pensei, é uma pregação? Porque parecia muito uma pregação. Eu disse, não, é um documentário a respeito agora uma situação que está ocorrendo no meu país. Meu país está passando por uma crise terrível política e as pessoas não querem que o homem que está no poder continue. E ele não quer sair, não quer ceder lugar. Então você está vendo aí que por ali também
uma questão país distante daqui, a mesma situação. O ser humano está em crise, queridos irmãos. Moralmente o ser humano está degringolando, está escolhendo os seus próprios caminhos. O fato de você estar abrindo agora um precedente, escolher teu próprio caminho, um caminho assim, sem uma base, digamos, espiritual, verdadeira, real, sem uma condução, isso é possível? Claro que é, mas dizer se você está certo ou errado também dispensa essa questão, porque você vai saber essa resposta de o caminho de você desviar da igreja, ou não considerar, ou não querer reconstruir ou reconciliar-se com a igreja. Isso daí o tempo vai te dizer, não precisa ninguém estar apontando, preparando, porque você tomou o caminho a partir de análises. Certamente você analisou, certamente no teu trabalho também você usa da inteligência, e para tudo, enfim, a inteligência acompanha. Se você tomou uma decisão dessa que é séria, que é o cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da vida no modo geral, é a única coisa que realmente cuida verdadeiramente. A igreja, ela cuida de você, ela não só elucida, não só ela fala, como ela cuida de você. Então, qualquer outra atividade não cuida de você, ela ou esclarece, ou ela investiga, ou ela fala, ou ela propõe uma discussão, mas ele não cuida de você, nem os governos cuidam de você, cuidam dos seus interesses pessoais. Então, dentro disso, é bom que você se posicione. Querido, não se deixe envolver por esse engano que hoje está sendo feito. E digo mais, se a igreja onde você está é uma igreja caída moralmente, se é uma igreja fracassada, então reúna amigos do bem, reúna pessoas que tenham verdadeira intenção de conhecer sobre Deus e não serem enganados. Se você acha que todo mundo à tua volta te engana, se na tua região, como eu passei em cidades que eu fiquei horrorizado, as pessoas dizendo, não, aqui não existe ninguém sério, as igrejas aqui são assim, assim, as igrejas aqui são umas coisas terríveis, horríveis, cada dia você vai para a igreja para se aborrecer e para ter a certeza de que o teu lugar não é na igreja. Eu fiquei horrorizado, mas vindo de uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, seis, então chega-se à conclusão que em algum lugar a realidade é essa mesmo. Então, sendo assim, faz o que você? Procura uma pessoa, faz uma aliança com alguém que seja sério, verdadeiramente, e vá descobrir o Evangelho. Isso não é motivo para você deixar de descobrir ou deixar de aprender sobre o Evangelho e a tua relação com Deus, porque na verdade isso é um embuste. Você tira você da possibilidade de você se aproximar de Deus, e você vai ficar no mundão aí, meu querido, no mundão, onde as coisas não são explicadas, onde tudo que você sabe só é fomentado no intuito de que você participe desse processo, mas ele não é a verdade. A realidade, ela é uma verdade momentânea, não é verdade total, plena. A realidade é que hoje muitos vivem da mentira, da enganação, da superação, de uma série de subterfúgios. Ela é uma realidade passageira, é a verdade de um povo que quer acreditar, por exemplo, no engano, na mentira, que quer, por exemplo, sustentar uma coisa paralela à verdade. A verdade nunca vai deixar de existir. O importante é isso, não se deixe levar. Não deixe que tire você do contato com Deus, porque quando você perder o contato com Deus, você estará muito complicado. Ah, mas eu acredito em Deus, eu sei de Deus, então pratique. E praticar Deus sem ter, por exemplo, comunhão com a Bíblia, com os ensinamentos, com a comunhão, então não é. Você vai ver que não acontece. Jesus chegou e uniu, ele trouxe as pessoas para o Evangelho. Ele veio trazer uma separação, que é a separação do pecado, mas ele trouxe a comunhão com os santos. E assim chamou os santos, aqueles que, não perfeitos, mas que buscam a santidade. A caminho da santidade, os que lá estão são santos. Você agora está num caminho, e por esse caminho, então você ganha uma designação de santo, porque está buscando a santidade, está buscando se livrar do pecado, não cometê-lo.
porque o pecado é a morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. Logo, quando você encontra esse caminho edifica o caminho de Jesus. E você passa então como santo, como aquele que busca a santidade, sendo edificado e sendo fortalecido e sendo vitorioso para e passo. Os que simplesmente criticam agora a igreja, abominam, mas não se juntam para limpá-la, para reorganizá-la, para fortalecê-la, então não são meros enganadores a si mesmo. Se enganam, se induzem ao fracasso, se induzem às coisas terríveis, onde não haverá depois socorro. A igreja é um socorro presente. A igreja, ela focada no Senhor, usando da verdadeira e santa palavra, é a que prevalece nos momentos catastróficos e nos momentos de mais empenho do ser humano, onde ele precisa verdadeiramente de proximidade com o Pai. Ela conduz, ela ajuda nesse caminho, ela traz paz, porque naquele momento que a pessoa está próxima do fim, é ela consigo mesmo. E o mundo muitas vezes irá impulsioná-la ao medo, à dúvida, à insegurança, ao sofrimento. A igreja, ao contrário, ela conduz à certeza do que está por vir. Mas é explicado. Quem então agora simplesmente pega um livro, mesmo sendo autodidata, e pode garantir que vai aprender tudo pelo modelo de um livro? Não é assim. A igreja, ela comenta, ela explica, ela secunda, ela forma, ela põe em prática, ela trata de assuntos que você por si não é capaz de fazer. Esse facilitar a igreja, na verdade, é um mecanismo para que você encontre o ideal, que é a proximidade com Deus e a verdadeira relação com o Senhor. Relação com Deus é compreender as coisas que acontecem no mundo. É compreender quando o mundo, optando pela maldade, tem a sua paga. Quando o mundo agora, pendendo para o mal, vai colher frutos amargos. E você compreende perfeitamente isso, você vê com clareza, tem discernimento quanto às situações que ocorrem e se refugia no Senhor. Ora, fosse a Bíblia só para delatar ou mostrar, sem acolher, sem amar, ao contrário, quando o mundo condena você no teu erro, nas tuas práticas, quando não vão de encontro ao que eles chamam de sucesso ou às expectativas dele, eles condenam, punem e fazem todo tipo de coisa para que você se arrependa. A igreja conduz você para um lugar que, antes de tudo, é perdão. Vem e perdoa, venha como está, e aqui você é renovado, você é perdoado, você é tratado, você é reconciliado. Então, o único lugar que trata certas coisas por excelência é a igreja, é a igreja. Agora, você encontra um lugar sujo, chega no lugar, vai alugar uma casa e encontra essa casa que é para ser o teu lar, que você quer todo o carinho, você quer todo o cuidado, toda a segurança. Você encontra ele povoado por coisas ruins, por animais, por bichos, por pragas, sujeira. Então, por que você não limpa? Ou você chega num lugar não tão grave, mas o quintal está sujo, a casa dentro está conservada, mas o quintal está cheio de mato, também juntando bicho. Não é só você limpar, não é só o trato que você dá. Ora, assim é a igreja, quando você está em algum lugar e a tua igreja está enfraquecida ou coisa parecida, é hora de edificar, chega-se junto dos irmãos, coloque os líderes a se envergonhar. Assim fizeram os profetas quando traziam a palavra e envergonhavam os líderes do seu tempo. Então ajude a igreja agora, organize, tua família precisa de igreja, tua família precisa de uma religião, a tua família precisa de um início pelo qual depois você pode até e vai ter uma vida de intimidade e vai caminhar, mesmo que não exista uma igreja física no lugar onde você mora. Compreender o que é o caminhar, compreender o que é aprender. Assim nós vemos nos animais, quando as feras, leão, tigre, onça, andam juntinho dos filhos até uma certa idade, até a idade que eles caminham, que eles desmamam, e depois então tem um momento em que elas ensinam a caçar, a obter seu próprio alimento, a se cuidar, e depois já separam-se.
Então há uma separação, não vai ficar junto só em função de quem ensinou a comer, de quem ensinou a caçar. Assim a igreja ela vai se desprendendo no sentido de que você nunca vai deixar a igreja, mas você vai levá-la dentro de você. Mas levá-la dentro de você é quando você já compreende, é quando você sabe os mecanismos, é quando você então já aprendeu, por exemplo, a manusear a Bíblia, o momento da oração, da intercessão, as coisas que você deve, pode fazer, ou pode e deve fazer. Então aí sim você traz para si. Mas gente, uma vez que o caráter não foi aprimorado, uma vez que as diretrizes ainda não foram todas conhecidas, não tem como se trazer. Você vai trazer confusão para si. Você entra numa empresa e a carta de valores da empresa é colocada já de imediato para você. Alguns esclarecem isso e através de empresas bem organizadas, tem departamentos que fazem uma incursão e levam você agora lá aos modos dela, os interesses dela e a sua carta de valores. Pessoas qualificadas vão demonstrando esses setores, os produtos e a ligação que eles querem com o mercado, o que eles querem transmitir. Então tudo você se inteira. E quando não faz isso, você acaba muitas vezes chocando com os interesses ali, ou acaba se machucando, acaba perdendo emprego, enfim. Então tudo há um proceder, tudo há uma adaptação, tudo há um aprendizado. Assim também dizer que você vai trazer a igreja dentro de você sem que você conheça o que é a igreja é difícil. É a mesma coisa quando eu encontro pessoas que dizem: eu quero ajudar fulano e não sei como ajudar. Mas primeiro você precisa entender o que é ajudar. O que é ajudar? É importante se esclarecer. Quando eu ajudo alguém? O que é ajudar alguém? É dar dinheiro para alguém? É dar comida para alguém? É você caminhar com alguém? O que é o ajudar? Assim começa justamente agora a história da igreja que ensina o que é de fato importante para o ser humano como um conjunto, como ele completo, corpo, mente, espírito, alma, porque quando você ajuda só financeiramente, ele é um âmbito que você toca, é um parâmetro, é melhor, é como um departamento, você acudiu até por excelência, foi, acompanhou, mas e o restante? Às vezes, aonde está a doença, onde está provocando, por exemplo, aquele problema, não foi tratado. Você chega lá agora, a pessoa está com fome, muito bem, você chega e dá comida para a pessoa, leva uma cesta básica hoje, amanhã, depois, mas daqui a pouco você percebeu que a pessoa não sai para trabalhar. Ninguém sai para trabalhar. Aí você chega e pergunta: mas por que você não sabe? Por que você não sai trabalhar? Aí diz: eu vim da roça, eu cheguei aqui, eu não sei fazer nada, eu sou semi-analfabeto, eu não sei fazer nada, eu não tenho qualificação, eu só trabalhava com a enxada e agora aqui é tudo diferente. Opa! Então você vai passar comida para toda a vida e nunca vai qualificar, eles nunca vão gerar agora recursos. Então, ajudar nesse caso é capacitar, é direcionar, compreender no primeiro momento a comida, mas depois vem a instrução, depois vem toda a formação de uma estrutura. Assim tem que ser. Agora, você simplesmente quer ajudar uma pessoa e não sabe exatamente a causa dela estar assim. O quadro, muitas vezes, que se apresenta, momentâneo, está demonstrando ali o que é de mais crítico. Claro, primeiro da comida para que possa se alimentar, possa sair da cama, possa se movimentar, depois vem instrução, depois vem, enfim, há todo um processo. Mas tem que haver esse processo, tem que haver essa intenção, esse deslocamento, essa orientação, que por vezes é desrespeitada e você ouve muita pessoa dizer: ajudei como pude, não adiantou nada. Mas por que você não entendeu aonde trabalhar? O que era para você uma ajuda, ali na tua compreensão, não era exatamente o tipo de coisa que a pessoa necessitava. Você olhou com os olhos da carne, você olhou com um parâmetro, um prisma, e daquela maneira com que você avistou, você pensa ter compreendido toda a história. Agora, saber do ser humano na inteireza dele, ele por completo é só o Criador que sabe, é só Deus. E é só vindo para a igreja então para ter esta relação e saber que existem coisas muito mais do que aquilo que você conhece e pensa. Então, vou ajudar. Então, ajude de uma maneira tal, consciente, que aquilo seja de proveito e que você também não se canse dessa prática de ajudar quando puder. Muitos deixaram de ajudar e dizem: hoje eu não ajudo ninguém.
porque eu só apanhei, eu só sofri. Também não vou em igreja nenhuma porque fui enganado, porque lá me desanimei, me desiludi. Compreendeu que o processo é o mesmo? Compreendeu que fica o modus operandi, a forma de agir é a mesma? E o inimigo vai fazendo assim, vai desiludindo. Então, esse tipo de coisa está sendo comum, esses atalhos que nós estamos tomando. Tomei um exemplo agora e aquilo me serve para a vida e já é o bastante para que eu abdique daquilo e nunca mais venha, eu nunca mais olhe para aquilo. É como se fosse o descartável. Provei uma vez e naquele momento estava ruim, já condenei, já não quero mais saber. Para mim está descartado. Assim como uma comida, assim como um restaurante, assim como qualquer outra coisa. Em que você, tendo uma negativa, uma experiência ruim, você simplesmente condena e vai adiante. Só que essa busca, esse viver dessas pessoas, então, eles não têm profundidade. Eles simplesmente avaliam pelo momento e pelo que a inteligência e a capacidade deles permite. Não quer dizer que esta realidade esteja de encontro com a verdade, a única verdade, a verdade plena. Quando você está caminhando por uma verdade particular adquirida por experiência, ou por uma intuição, ou por opção, porque você, por exemplo, que você resolveu seguir o que pode ser que seja, embora imbuída de toda a vontade, de boa vontade, pode ser uma desilusão, uma decepção terrível e marcante na tua vida. Porque chegado a um curso, chegado a um momento, vai aparecer se estava certo ou não, se estava correto ou não, se você fez a coisa certa ou não. A verdade em si, ela existe, ela é única, ela nos beneficia sobre todos os aspectos. Tudo que você precisa saber vem de Deus. E Deus capacita você para as demais coisas aqui no cômputo das coisas diárias, quer dizer, para o meu trabalho. Deus qualifica, Deus entrega a você a vida com dons, traz você a vida com talentos, com dons, com inteligência, com capacidade. Tudo que você tem é o suficiente para que você possa estar se empregando, conhecendo, sendo útil, produtivo, economicamente também produtivo e tudo mais. Então, você a pessoa mais notável de hoje, desse tempo, também é um ser humano igual a você. Então, as propriedades que nos uniram, um de força, outro de beleza, outro de caráter, outro de muita inteligência ou pouca, tudo, enfim, tudo isso leva a você a uma condição de sobrevivência, de viver, de ganhar sua vida. Então Deus não desamparou de maneira alguma, de maneira alguma. E o fato de você estar sofrendo, aqui já abre um parênteses, bastante interessante, o fato de você estar sofrendo de uma profissão, numa situação em que você não gosta, só significa ou só mostra que você está muito distante da tua originalidade. Deus criou você com capacidade para você viver muitíssimo bem. Quando você desvia o caminho original, o caminho que você descobriria naturalmente, você o desvia por ambição, por egoísmo, por ganância, e aí você vai executar coisas que você não gosta. Eu vejo o sofrimento de muitas pessoas, médicos sofrendo, sofre com os pacientes, sofre com o sistema de saúde. Eu vejo gente que ingressa na política e sofre terrivelmente. Pessoas que sofrem porque pensavam ou estão desenvolvendo alguma coisa que é muito contrária à sua natureza. Foram por uma ideia, foram por uma opção, foram por uma rentabilidade provável, possível que o mercado de trabalho pudesse trazer. Agora vem que a sua natureza contrariada, eles sofrem com aquilo. Como é difícil se manter nesse serviço, como é difícil, meu Deus, essa mediocridade, estou sendo atacado, meu espírito está sendo destruído e o meu ânimo, a minha vontade de viver está indo embora. Então, por que isso? Ora, a habilidade de desenvolvida agora como uma linha de produção, que é o que o mundo faz. Agora todo mundo vai fazer um tipo de curso, todo mundo vai fazer aquilo. Não se pergunta mais qual é a vocação da pessoa, mas sim se mostra o que o mercado precisa. E se agora
O mercado está nos astros e na astronáutica, ou no TI, ou na medicina, ou na ciência, ou na tecnologia, ou então na música. Então todo mundo é direcionado para aquilo. Eu sou vocacionado para aquilo que me dá dinheiro ou me dá fama. Então o mundo ele tende a valorizar, por exemplo, a tua descaracterização. Muitas pessoas não estão se encontrando e não irão se encontrar enquanto viverem dessa forma. Quer dizer, eu sempre busquei o que dava certo, aparentemente, para o mundo. Meu amigo fez esse caminho, meus parentes seguiram por esse caminho, então eu tenho que seguir também. Também eu vou aonde dá mais dinheiro, e se for preciso eu mudo de cidade, se for preciso eu mudo o meu curso, então as adaptações que nós fizemos, assim, algumas profundas e contínuas, nos fez afastar-nos do nosso verdadeira identidade. É natural que em determinado momento as coisas fiquem ruins para mim, porque eu estou lutando contra a minha natureza. Então a vida se torna pesada, a vida se torna difícil, trabalhar se torna impraticável e tudo mais. Então o envelhecimento vem acompanhado de uma amargura, acompanhado de um ranço, acompanhado de um bolor que ninguém nem suporta ficar perto. Terminamos a vida então com uma carga de coisas que não gostaríamos, uma bagagem que não gostaríamos de ter e que não conseguimos evitar. Por que não? Porque naturalmente o homem não luta mais por si. Naturalmente o homem não luta mais pela sua originalidade, pelo seu talento. Já não busca mais ouvir-se, ele tem que ouvir a voz do mercado, ele tem que ouvir agora o que é dito na lei do dia. E ele cada dia mais está sendo sufocado, está sendo agora trazido à força da necessidade da sobrevivência para um mercado que não é aquele dele, adequado. Quer dizer, está passando fome, está passando, sua alma está gélida, está passando fome, seu coração está empedernido, acaba então trazendo consequências, problemas para si. Eu estou tendo problemas aqui também no meu, eu bati sem querer. Aqui, vamos ver. Diz que minha esposa já vem me socorrer. E, na verdade, assim está acontecendo com o mundo. Mas por que isso? Porque estão abandonando, verdadeiramente estão abandonando. Agora, estão se abandonando nessa identidade, nessa busca, nessa condição de se conhecer, que é, de fato, o principal objetivo da igreja, ligar-se a Deus, conhecer sua natureza, estar de acordo com a vontade do Senhor, no sentido que Ele te deu vida para você viver. Estar de acordo com Deus não é o fato de você desmontar o teu plano de vida, não é o fato de você agora abrir mão dos teus ideais, mas sim de você descobrir o que é melhor para você. O som está desligado, desligou ali. Mas sim de você descobrir para si o que é melhor, o que é bom. Deus escolheu agora essa opção de te dar vida e vai garantir tudo o que você precisa, meu querido. Exatamente tudo. Então, muitos não entenderam que se estão sofrendo, não se encontraram, é porque fugiram da sua natureza, porque estão tentando se descobrir. Tive um problema técnico, meus queridos irmãos, estou retornando, só para encerrar, porque corre o risco de haver novamente essa interrupção, mas eu quero dizer então que esse elemento que estamos dispensando hoje, que é a igreja, abandonar a igreja, seguir o caminho da sua cabeça, achando não é o melhor caminho. Esse achismo quanto a Deus, quanto a conhecer a Deus, achar que pode fazer sozinho, que achar que ninguém não precisa de instrução, achar que tudo é conforme eu penso ou quero, isso pode acabar mal. Por favor, não se deixe levar. Quando Deus concebeu a tua entrada nesse mundo, nisso que nós chamamos de vida, você é um ser vivo, muito mais você é alguém criado por Deus, como tudo é criado por Deus. Há um propósito nisso, há um propósito verdadeiro, real,
há um propósito nobre. Se você não o está encontrando, é porque você ainda não foi notificado disso, é porque ainda não te falaram disso, ou é porque você, agora equivocado, está buscando outro rumo. O mundo não irá te responder isso. No mundo você encontrará muitas ideias, você encontrará muitas formas de enfrentar o sofrimento, e sabendo que todos daqui partimos, por assim dizer, ninguém vai te dizer se estava certo ou não. Esse é um sentimento que nós teremos para conosco. E aquele que plantou, diferente do que Deus nos falou, vai colher seus frutos, e que ele não leve você agora desavisado ou, quem sabe, triste, com alguma experiência, que isso não seja o suficiente para que você abandone a verdadeira intenção de conhecer a Deus, que se dá na igreja, por favor. A escola trata de ensinar, alfabetizar, alguns aprendem em casa, mas existe a escola para isso. Muitos não conseguirão aprender. Uma grande parcela da população não é autodidata, e as coisas com Deus são entregues através da igreja. Por favor, querido, não entre nessa fria. Se na tua cidade a igreja está caída, está derrubada, levante-a. Se você tem amigos sinceros que você quer cuidar, irmãos, tendo ou não consciência, lute por isso, meu querido. Lute por isso. Vá em busca, trabalhe, não abandone. Isso não é motivo para você abandonar. Isso não é motivo para você se deixar levar pelos modismos. Você vai perceber que muita gente vai se dar mal. Você vai perceber quando não houver mais respeito com o ser humano, quando não houver mais amor para com seus filhos, parentes, amigos, quando não houver mais consideração, quando não houver mais saúde mental, paz, quando não houver mais agora perdão, você vai perceber que o mundo se conduziu de uma forma por caminhos errados. O fato de todo mundo estar praticando isso não quer dizer que esteja certo. Todos estão praticando, os que estão praticando irão colher. Tudo tem causa e efeito. A verdade que você hoje admitir para si, ela tem a sua consequência. Então, por favor, não compre o vazio, não invista no vazio, não invista na dúvida, se tem como você tirar prova disso. Não estou dizendo para você simplesmente fechar os olhos e deixar que todo mundo faça o que quer da tua vida. Não, eu estou dizendo para que você seja, aliás, autossuficiente no sentido de se autogerir dentro do Evangelho. Busque o Evangelho e julgue por si se ele é mau, se ele te causa dano. Ora, gente, que proposta mais estranha. Eu não vou para a igreja porque lá eu fui magoado, porque alguém roubava, porque alguém adulterou, porque o pastor não era sério. E isso é motivo para você deixar a igreja, abandonar a tua família, abandonar a tua alma. Isso é motivo para você cair na vida, para você se lançar na dúvida, se lançar a sorte a qualquer coisa. É assim que você se trata, é assim que você se cuida, é assim que você faz com as demais coisas. Então você nunca mais vai olhar para a mulher porque a tua primeira experiência com mulher foi ruim. Você nunca mais vai olhar para o homem porque a primeira experiência com o homem foi ruim. Você nunca mais vai trabalhar porque o primeiro trabalho foi ruim para você. Ora, que isso? Estão tentando nos convencer do quê? Porque nós estamos sendo levados a acreditar numa besteira desse tamanho. Que isso? Então é totalmente... Isso é persuasivo. Você não percebeu que estão levando a você, ou aos que acreditam nisso, para um caminho sem volta? E quando acordarmos lá, sendo conduzidos agora por esses pensamentos, o que vai ser de nós quando não houver mais tempo? Porque uma das coisas que a igreja fala é a respeito disso: o tempo está curto.
Invista em si mesmo, invista na tua alma, invista na tua salvação. Isso é o que a igreja diz, a vida de Jesus. Quando se fala que Jesus está vindo, está dizendo a tua vida está se indo nessa terra. Está dizendo justamente do risco que há de você não se acordar para a verdade. Porque há um tempo determinado para Deus para todas as coisas. Há um tempo de errar, há um tempo de aprender, há um tempo de... Enfim, então o ser humano está dentro desse contexto, mas tem que passar. Assim como o sapato não cabe mais no pé, então nós poderíamos nascer e agarrar um estágio que não mais modificasse nem estatura, nem nada, e pudéssemos usar as mesmas roupas para sempre, por que não? Mas é para mostrar que a grande transformação se dá, e se de um determinado momento você se larga, teu organismo se debilita, e se você exagera, então teu organismo também reage. E se você agora se dá às coisas ruins, o teu organismo paga. Então tudo isso é para mostrar que nós estamos em transformação, e é o que nós cremos, é o que nós nos propomos a fazer, que vai verdadeiramente então causar as consequências que vão agora nos agradar ou não. Mas não existe tempo para aquele que agora, jogando com a sorte, jogando o seu precioso tempo fora, resolve abandonar a igreja, resolve não reconstruir agora os parâmetros, porque a Bíblia é a mesma. Você pode pegar a tua Bíblia para dentro da igreja e dizer, pastor, por que você não prega a Bíblia? Pastor, por que essa diferença aqui que você fala isso e não é? Pastor, por que? Questione. Por que você não questiona? Por que você não envergonha teu pastor? Então, se ele de alguma forma faz algo errado, ou por que então você não questiona a igreja do modo geral? O pastor é um, quantos são na igreja? Não tem voz, não tem condição, não tem como formar alguém. Eu mesmo tenho meu pupilo ali que começou, era menino, era criança, e começa a se instruir. Eu mesmo estou instruindo algumas pessoas que vêm lá. Por quê? Para fazer um trabalho, pessoas que não estão contaminadas, pessoas que vieram agora por amor. Existem sim pessoas com amor, por que condenar todo um sistema agora? É melhor ver agora templos, não interessa se seja católico, evangélico, vendo templos agora, onde se serve bebida, droga e todo tipo de coisa, uma abertura para isso, do que ouvir agora um culto, uma mensagem da palavra. Então você quer me dizer que é melhor isso? Você quer me dizer que acabando com a igreja, o mundo vai crescer? Agora as pessoas não indo mais para a igreja, todo mundo vai ser autossuficiente. Então qual foi o fenômeno? Qual foi a noite que caiu alguma coisa do céu, bateu e transformou e tornou todo mundo capaz de não ter um mentor espiritual, de não ter uma condução? Tudo já é autoexplicável. Eu abro a Bíblia e já entendo, eu entendo tudo, eu já entendo pela filosofia, eu entendo agora pela... Enfim, tudo, eu tenho uma lembrança e eu tenho uma certeza agora das coisas boas e eu vou só nisso. É isso, aconteceu, aonde que aconteceu esse fenômeno? Onde caiu agora esse meteoro, uma parte do espaço, sei lá o que, sideral, alguma coisa que tenha caído, tenha feito e tenha motivado isso? Porque até então as coisas são aprendidas, até então as coisas são, além de vocacionadas, elas são colocadas à prova e tem todo um estágio. Agora, você é tão autossuficiente que agora você pode entender de Deus profundamente e já pode se resolver tudo. Tá, e quando você chegar à conclusão que agora não dá mais, que agora eu não tenho resposta, que agora eu não tenho saída, que agora eu me dei com o impossível, que agora o mundo está contra mim, o que você faz? Uma bala na cabeça, uma corda no pescoço, o que você faz? Quando você não vê mais saída, quando você não tem mais explicação, quando você não tem mais recurso, então o que é que você faz? É exatamente isso que o mundo quer. Quando você se sente um inútil, ou não respondido, ou não aparado, ou nem não havendo espaço para você, você se autoconsome, você se autodestrói. É o caminho da humanidade que está matando a igreja, ou que não está fazendo questão que ela sobreviva, de que ela exista. Você está em perigo quando você não viabiliza o processo da igreja. Quando você acha que por exemplo, quando você acha que a tua contribuição para a igreja não deve ser nada, você está largando os teus filhos. Quando você acha assim que não é importante você dentro da igreja, você está abraçando-se comum.
Quando você deixa a tua espiritualidade, qualquer um decidir por ela, sem que coloque para que você experimente, que você compare, você está dando um tiro no pé. Você está comprando remédio que alguém falou para você e você não entende de farmacologia e não entende de medicina e não entende nada, você está indo pelos outros. Compreenderam que eu não estou dizendo para que você não avalie? Eu só estou dizendo que seu processo agora está difícil. Desenrole. É para você mesmo. Que ideia é essa de que isso não é para você? É para você mesmo. Você precisa disso. A compreensão com Deus, o entendimento com Deus. Agora tá, eu penso, eu falo, então tudo bem. Então faça uma coisa. Se você se acha autossuficiente, se vira sozinho mesmo. Você é capaz de se virar sozinho só com o processo do mundo. Então eu acredito no dinheiro e quando acabar o dinheiro, fica quieto, não busque recurso. Acabou o dinheiro, ou vai se submeter o que precisa para ter dinheiro e que não vai ser coisa boa, ou vai ser um trabalho mais difícil, ou vai ser um trabalho talvez duvidoso, perigoso. Ou então se cale, engula o choro, engule agora o gemido. Por que geme? Por que reclama? Por que está reclamando da condição que você escolheu? Escolheu viver sem Deus? Suporte isso, viver sem Deus. Escolheu viver agora sem o conhecimento de Deus, com a ideia vaga, absurda que tem de Deus? Se mantenha nela. Se aguente, se suporte. Você suporta ver teus filhos se matando, se arrebentando? Teu filho pode escolher qualquer caminho. Teu filho pode passar fome e não vai te fazer, não vai ser cobrado de você se você todo dia der a mesa para ele pronta. Se ele sai da mesa e não quer comer e ir lá, o vizinho está passando fome, é problema dele. A mesa todo dia está ali sendo servida. Agora, quando você não serve a mesa, quando você deixa que o teu filho se alimente de qualquer coisa, você não pode reclamar. Do que você pode reclamar? Do que você pode reivindicar? O mundo, nós construímos agora esse mundo e nós combatemos esse mundo. Quem combate o mundo nesse tempo? Quem constrói o mundo nesse tempo? Somos nós. Ou você constrói a igreja, você constrói a relação com Deus, mesmo, não pelos astros. Você não precisa mais viver como o homem da caverna, que olhava para cima e ficava agora, cada trovão, ficava com medo, corria, fazia suas coisas, sei lá. Você não precisa, há explicação. E você tem inteligência para julgar. Por que você não julga? O camarada está pedindo lá, não sei quanto para você, o camarada está pedindo lá que você dê tudo que você tem para... É certo? Não é, só não dá. Envergonha ele, isso aí não é bíblico. O camarada lá está colocando, falando algumas coisas estranhas. Por que você não chega nele e não mostra? Mas porque você não conhece a Bíblia, não conhecendo a Bíblia você só reclama. E só reclamando você, compreendeu? Que você, rivalizando com a igreja, você não destituiu os malvados que estão à frente dela. E também você não melhorou o status de vida dele. Você continua no perigo. Você continua na rota do perigo. Você ir conduzindo tua família. Você está entregando tua família ao mundo. Então você não corrigiu, não se corrigiu, não se encaminhou. E eu pergunto, a humanidade como vai? A humanidade está caminhando nestes passos. Muita gente criticando, muita gente dando sugestão e tentando calar os que sabem. E tentando convencer de que a minha experiência ruim agora é o suficiente para que eu nunca mais ouça. Voltemos então agora a uma coisa bem peculiar. Se a grande maioria das pessoas, a primeira experiência sexual não é a maravilha, não é aquela coisa maravilhosa. Então, se a tua primeira experiência sexual não foi adequada, prazerosa, bem, que te satisfez, que te deixou alegre, feliz, que te completou, você nunca mais vai buscar fazer. É isso? Porque não pode valer a norma para uma coisa e não valer para outra. Não pode. Compreendeu onde está o engano? Compreendeu onde está o laço do passarinheiro? Pessoas estão abandonando conhecer de Deus, ouvir de Deus, porque na verdade tiveram uma experiência ruim. E abandonaram, querem abandonar. Ora, que é isso?
Então, queridos irmãos, está faltando argumento para o que estão fazendo nos dias de hoje. Estão ocupando templos para festa, para rave, para bebida, para traficantes, para bagunceiros que não estão nem aí com a tua vida. Querem ver um exemplo bem típico? Se o traficante chegar a cobrar e o dinheiro não estiver no dia, ele sabe como fazer. E ele não vai separar pelo coração. Ele sabe que se ele deixar o coração falar, ele vai quebrar. Então ele prefere matar do que ser quebrado. Porque ele também acha que tem uma família, ou tem uma família de fato, e acha que está sendo justo quando ele, melhor que morra o outro do que a minha família. Isso é o mundo. Isso é o mundo. No entanto, que pessoas estão criando agora, construindo bunkers em muitos lugares do mundo, mas não é por causa exatamente dos furacões, não é por causa agora das intempéries, mas é por causa do coração humano. Vai faltar comida, eles pensam. Ou vem esse apocalipse, muito divulgado pela mídia, né, de tudo acabar, uma guerra nuclear, coisa parecida, acaba a comida. Aí as pessoas fazem estoque de comida e aquele que vem se aproxima, ele já é recebido a bala, eles matam e viram zumbis, na verdade, esse tipo de coisa. Isso é o pensamento do mundo. O mundo vai levar você a se guardar, a se armar. Então, se você for pela lógica, você vai fazer um bunker logo, você vai estocar comida e você vai se armar para defender a tua família, para defender a tua casa. Você vai matar, coisa que você nunca pensou, para defender o teu espaço. Ora, não são assim que os laboratórios hoje de remédio estão defendendo? Os muitos funcionários, a indústria que roda, e não estão deixando de salvar as pessoas? Não estão deixando, a ciência não está travando projetos tremendos políticos, não estão travando projetos maravilhosos concebidos para o bem da humanidade? Não é isso que estão fazendo os interesses, os grandes interesses dos grandes? Então, você não perceber a mecânica de tudo isso? Agora deixe assim, que você não tem uma opinião, uma formação a respeito do teu Criador. E espere que alguém diga quem você é. Até que alguém chega na tua frente e diz: você não é nada, você não faz falta alguma, você não é coisa alguma. Você é só mais um na lista dos que não fazem falta. Agora você pensa que quando então se faz qualquer guerra, é realmente para defender a nação? Ou é para defender algum outro tipo de coisa? Você acha que o presidente chora todo dia pelos milhares de pessoas que ele manda para a guerra? Você acha que aqueles filhos que são tirados dos braços das mães, aqueles que saem de casa agora para uma guerra insana, os dirigentes, os grandes administradores do país, os que estão no comando, na governança, eles estão chorando? Você vê eles chorando, eles tristes, eles estão tratando de salvaguardar o bem deles. Não é o teu bem. Com todo o respeito, por favor, a tua vida é singular. Não é questão de egoísmo, mas é questão de se enxergar no processo. Se você não se enxerga no processo, você se entrega ao mundo, e o mundo você é meramente um joguete. Agora, quando você se encontra com Deus, o teu valor aparece. Aí você se vocaciona à vida. E aí um e outro, ou não começa a ter força, ou sim começa a ter força. Não é movimento de sair à rua. A palavra de Deus diz que a luta não é contra carne e sangue, mas é nas hostes espirituais. Então, quando o Brasil perdeu, quando o Brasil está perdendo agora para malvados que estão trazendo para o Brasil ameaças a cada dia, estão roubando, estão saqueando nossas riquezas, quando o Brasil está fazendo tudo isso, sabe onde que nós perdemos? Você viu alguém morto? Você viu aí algum combate? Você viu alguma refrega? Algum conflito armado e gente morrendo? Não. Os nossos mortos são espirituais. Estamos morrendo espiritualmente, morremos espiritualmente. Não temos moralmente força
não temos discernimento, não enxergamos, não vemos, não sabemos o nosso propósito. Então ficamos como que perdidos, coordenados por alguns poucos que é um prefeito por cidade, um governador por estado, um presidente por país. Então imagine aonde nós vamos parar. Imagine. Então vocês compreendendo como é que é a mecânica disso. Quando você não se conhece, quando você não sabe, quando você não traz a si a tua realidade, que se dá pela proximidade com Deus, porque Deus te criou. Quem é que vai dizer o que você deve ser? É agora uma Rede Globo? É agora um canal de TV? É agora a internet que vai dizer o que você deve fazer? É ridículo. Não, eles dizem do que está mais contaminado que a moda, os modismos, que já é uma manipulação em massa terrível. Agora, quem vai falar de você, do teu verdadeiro valor? Quem vai te socorrer? Quem é o teu refúgio verdadeiro? Há dias atrás, uma pessoa aqui da região pedia por um filho que foi pego com droga lá num país onde se condena à morte. E me parece que foi executado. Então, quem? Existe governo para isso? É um governo contra o outro e ninguém vai se melindrar. Existe alguma coisa para perdoar, para acertar, para arrumar? Vidas estão sendo perdidas assim. Agora, se você não tomar um posicionamento com Deus, você não vai conhecer quem você é. E um dia você vai chegar na triste conclusão de que você não era nada para esse tempo. Historicamente, politicamente, você não é nada. Não é nada, porque quando resolveram te eliminar, eliminaram você. Quando resolveram cortar o teu rendimento, cortaram. Quando resolveram achatar o teu salário, achataram. Quando resolveram cortar o teu benefício, cortaram. Quando resolveram que você tem que ir para a guerra, arrancaram os filhos da tua casa, os maridos, e mandaram para a guerra. Quando resolveram que poderia se alastrar o surto de uma doença e poderia matar milhares e milhares até que se tomasse uma decisão, se fizeram. Vocês compreenderam? Você agora, honestamente falando, você é louco a se entregar a isso? Você acha que isso valoriza você? Você acha que isso vem de encontro? Então, por isso, fortaleça o que te salva. Fortaleça a tua identidade. Busque-se em Deus. Porque pessoas hoje não acreditam. Eles acham, não, eu vou me formar um advogado, um juiz, um político para eu mudar o mundo. Eles acham que aí está a mudança. Sabe onde está a mudança? No coração, na mente de cada um de nós. Quando famílias tiverem a mesma identidade e na diversidade de escolha, de opção, mas pelo bem, elas se encontrarem com Deus, então seremos um exército, porque hoje nós não temos comandante. Nosso comandante muda quase 4 anos por um governo, um presidente, um prefeito. Por pior que seja o cara e é prefeito daquela cidade, por pior que seja, ele está comandando a cidade, percebeu? O código de postura da cidade, os vereadores, por pior que seja, não interessa. Então nós não somos um exército, porque nós não temos um comandante. Se Jesus fosse o nosso, verdadeiramente, a quem seguimos, seríamos um exército aqui contra o mal. Mas não somos, porque nós não o seguimos. E um líder que não tem seguidores, por que adianta? Jesus foi crucificado e está sendo crucificado agora. E na verdade hoje os nossos líderes são esses. Como um dia todo mundo criticou e um rapaz que morreu de AIDS falou, nossos heróis morreram de overdose. Mas aí os nossos líderes, quem são? Líderes que eu quero dizer, em todo sentido, quem nós seguimos, quem nós vimos, estão morrendo. Morrendo de tanto comer, morrendo de tanto egoísmo, morrendo de tanta overdose, de tantas coisas, de tanta porcaria que colocam na cabeça e junto estão levando. Agora, aqueles que não têm um caminho, que não têm uma direção. Por favor, se você escolher agora não lutar pela igreja,
não lutar pela comunhão com o Senhor, se você tem uma cabeça voada de eu sei o que estou fazendo, é bom que você saiba, porque você vai sentir o que é escolher errado, e pior, você vai estar comprometendo uma geração. Eu não posso mais dizer que me orgulho do Brasil. O Brasil perdeu uma grande batalha que nós temos que saber. A batalha moral o Brasil perdeu. Perdeu. Povo brasileiro, você tem orgulho de ser brasileiro? Ótimo, mas orgulho do quê? Da terra que você vive? Do que você tem orgulho? Do que exatamente? De fazer esse papel que nós estamos fazendo? Então, onde que está o nosso orgulho? Que engolimos. Estamos vendo agora aí que é uma nação que... Cadê o orgulho norte-americano? Cadê o brilho da Europa? O que era Londres há um tempo? O que era a França foi um dia? O que foi também, como antigamente a Babilônia e outros reinos iguais, né? Só que do mal, e por que não dizer? Todos caíram. A própria Roma, o Vaticano, os Estados Unidos, berço do evangelismo. De lá está o berço. Inglaterra, berço do evangelismo, mas Estados Unidos, muito avivamento. Uma nação tida como protestante, como evangélica. O que é hoje? Aprovado o aborto e tudo quanto é coisa. O que é hoje Estados Unidos? O que é hoje moralmente é os Estados Unidos? O que moralmente é a Europa? Cadê o brilho da Europa, gente? Cadê? Eu, quando era criança, já ouvia falar a respeito desse primeiro mundo, pessoas inteligentíssimas, super desenvolvidas, pessoas... Meu Deus! É isso que você está vendo hoje? É isso. Sabe qual é a nossa hoje, a nossa surpresa? É que quando vamos para um país desse visitar, nós vamos encontrar tudo que eles têm, que é o adianto tecnológico, financeiro. Mas vamos encontrar a doença, a depressão, a tristeza e um povo, de modo geral, moralmente caído. Essa é a humanidade que precisa ser levantada. E ela vai se dar contigo, comigo. Ela vai se dar e se levante e se avivar e se reconstruir a partir de nós. Por minha ideia, a igreja não morre. Por mim, eu não incentivo ninguém que pode aprender sozinho por aí como se aprende. O que você aprendeu sozinho por aí? Das coisas que você aprendeu, muito mais malandragem e coisa errada do que coisa boa. Você acha que é assim que você vai aprender de Deus? Você acha que você tem esse tempo? E você acha quando existe uma disposição e todo o mecanismo para você aprender de maneira certa, você é o que quer aprender de uma maneira diferente, você quer implantar uma nova forma de... Se alguma coisa nós temos que transformar é o caráter das pessoas. Mas dizer, condenar a igreja por isso, é o outro papo, é o que está acontecendo. Deus abençoe você, não entre, por favor, nessa arapuca. O amor existe sim, você é lindo sim, Deus te ama sim, a resposta está em Deus sim. Queiram ou não, esta é a verdade. E existe solução sim no Senhor. Existe alguém que nos criou sim, que é o Senhor. Existe sim amor verdadeiro e propósito para a nossa vida sim. E o propósito da nossa vida não está condicionado ao teu governo político, não está condicionado à tua empresa. Você é muito mais do que isso. E só vai conhecer isso no Senhor. Você só vai saber, só vai desabrochar isso, você só vai despontar, crescer, se edificar, ser feliz e salvo no Senhor. Não existe outro caminho. Compreendeu, querido? Não existe. O resto é tudo uma conta terrível, cruel, que vai castigar e maltratar muitos. Livre-se disso, por favor. Eu quero te encontrar, você buscando a Deus. Coloque essa tua inteligência, essa tua capacidade. Direcione teus investimentos de vida em si, na tua alma, na tua vida, na tua relação com Deus.
tá bem? Não estou dizendo para você ser enganado e você ficar jogando dinheiro fora, reinvestindo em coisa errada, nada disso. Você ouviu falar alguma coisa aqui? Não, estou falando de coerência, eu estou falando de postura de quem se ama ou deseja se amar e deseja conhecer as coisas. Nunca estou dizendo aqui para você ser um bobo dos outros, um enganado, uma pessoa iludida. Ao contrário, estou dizendo desperte porque você é importante. Desperte porque esse é o teu tempo, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E eu fico muito feliz, perdoem que eu tive que interromper a nossa transmissão, mas é assim, quero agradecer mesmo assim alguns que aqui eu consigo enxergá-los agora, avistá-los na minha tela. Irmã Adriana, irmã Tarsila, Rafael Rodrigues, olá meu querido, Cléber Michos, ô queridão, Hamilton, a Miriam, Marcelo Coque, e provavelmente tem mais aqui que eu não pude mencionar, citar, mas que estão conosco. Olha, daqui dessa lista que eu conheço, que eu vi aqui, que vai aumentar certamente, são todas pessoas fundamentais. Eu não encontrei aqui nenhuma pessoa inconsequente. Eu não encontrei aqui nenhuma pessoa que queira perder seu tempo, queira perder sua vida ou queira atrapalhar a vida dos outros. O que está acontecendo conosco? Vamos atrás, tá bom? Se levante e deixe que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor, amo vocês, até a próxima. Eu vou ver se corrijo essas coisas aí técnicas para que não haja mais interrupção. Amo vocês, Deus os abençoe. Até a próxima, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor.